Bom dia, meninos. Tudo bem? Então vamos lá, né? Turma 11, 12 e 14. Ô, gente, eu já até esqueci. Mas acho que é 11, 12 e 14 e 13. Mentira, 11, 12 e 13. Não é pra 14, não. 11, 12 e 13. Tô até esquecendo. Vocês estão bem? Então, olha só. A nossa próxima matéria seria pré-história, né? Então a gente vai começar um pouquinho a falar sobre pré-história, bem devagarzinho, porque eu acho que vocês, se vocês são igual meu irmão, vocês não devem nem estar sabendo escrever direito. Tô brincando, viu, gente? Mas olha só, falando um pouquinho sobre pré-história, a pré-história, ela vai cronologicamente desde o surgimento da vida na Terra até a invenção da escrita, no ano de 3000 a.C., por aí, né? Teoricamente, a invenção da escrita se deu pelos sacerdotes sumérios, né? Um povo que viveu ali na região da Mesopotâmia. Mas é muito errôneo a gente dividir a pré-história dessa forma, tendo como base a descoberta da escrita. E por que que isso é errado? Primeiro, porque julga que um povo tem história somente pelo fato dele dominar a escrita. Então, será que os povos pré-históricos não tinham história pelo fato deles não dominarem a escrita? Mas e toda aquela questão, todas as pinturas rupestres, né, tudo aquilo que foi encontrado nos sítios arqueológicos, no interior de cavernas, inclusive em Minas Gerais, né, como um dos fósseis mais antigos do mundo, a Luzia foi encontrada em Lagoa Santa, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, né? E a Luzia é muito, ela é quase um bebê, né? Se a gente tomar como medida a Lucy, que é o fóssil mais antigo, mas a Luzia tem uma idade de 11 mil anos, 10.500 anos, por aí, né? Enfim, mas a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que essa divisão, ela é errônea e ela é injusta, né? Porque ao atrelar a história e a criação da memória, né, enfim, ao domínio da escrita. Nós vamos ver a partir de agora, né? A pré-história, ela tem três fases: paleolítico, ou idade da pedra lascada; neolítico, ou idade da pedra polida; e a idade dos metais, que fica ali no finalzinho do neolítico. Bom, hoje a gente vai falar basicamente sobre duas teorias que buscam explicar o surgimento da vida na Terra, né? Além de contextualizar e de conceitualizar para a história, que foi o que a gente fez agora há pouco, né? Então, bom, quais são essas duas teorias? A gente tem o criacionismo e o evolucionismo. A mais aceita é a teoria evolucionista. O criacionismo, como o próprio nome já diz, vem, né, buscando ver, estudar a palavra, vocês vão criar, né? Criacionismo vem de criar. Então, a teoria criacionista, ela se baseia na Bíblia e diz que Deus criou o mundo, criou o homem, criou tudo que existe na Terra, tá? Ela não é muito aceita, mas ainda assim ela tem bastante adeptos. E uma coisa não exclui a outra, né? Porque ela faz parte de uma das maiores religiões do mundo, uma das 5 maiores religiões do mundo, que é a religião cristã, né? Que ela está inserida ali no mito da criação, né? Enfim, agora, e a teoria evolucionista? Qual que é a teoria evolucionista? A teoria evolucionista, ela se baseia num livro de um biólogo, de um cientista chamado Charles Darwin. E Charles Darwin, ele desenvolveu uma ideia que é a ideia da seleção natural. A seleção natural, que está aí nesse livro, né, A Evolução das Espécies, o que diz a ideia de seleção natural? Ela diz o seguinte, que o meio ambiente, ele passa por mudanças, por transformações. Que aquelas espécies que se adaptam a essas transformações, elas sobrevivem e evoluem naturalmente. Daí o nome, seleção natural. Agora, as espécies que não se adaptam a essas transformações do ambiente, elas tendem a desaparecer, a morrer, né? E é muito interessante, vocês vão ver lá no terceiro ano, que foi essa teoria que foi, digamos assim, usurpada por países que buscaram colonizar e conquistar outros durante o imperialismo no início do século XX, né?
criando aí uma outra teoria a partir desta, né, chamada darwinismo social, mas que é outra história. Enfim, nós temos aqui então duas teorias, criacionista e evolucionista. O criacionismo é uma teoria que está presente na Bíblia, que se baseia no mito da criação, de que Deus criou o homem, criou o mundo e tudo que existe no mundo. E a teoria evolucionista, que se baseia no livro A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, mais especificamente na teoria da seleção natural, que diz que o meio ambiente vai passando por mudanças e que as espécies que se adaptam a essas mudanças sobrevivem e evoluem, as que não se adaptam tendem naturalmente a desaparecer, tá? Próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre os fósseis, né, sobre os hominídeos, quem são os hominídeos, sobre a Lúcia, a Luzia. Nós vamos falar também sobre as rotas migratórias, que é algo bem complicado, né, da gente entender. As rotas migratórias, nós temos aí três principais rotas, as três principais rotas migratórias, que é a da migração atlântica, a transpacífica, é do Estreito de Bering, né? Enfim, mas isso é tema para um próximo vídeo, para a próxima aula, tá bom? Por enquanto, busquem aí ficar em casa, ficar bem, entender essa conceituação de pré-história, né? Tanto cronológica quanto conceitualmente, digamos assim, né? Quanto teoricamente, né? E também essas duas teorias que tentam explicar como que os primeiros seres humanos surgiram na Terra, tá bom? Até mais!